Pô, bora, Gustavão. Pô, primeiro, obrigado pela presença, é uma honra. Na verdade, é uma honra mesmo. Você é meu amigo, Pô, mas tem chão, hein, meu? tem chão, cara. História longa. É, eu sempre acho que eu vou te ligar, você não vai lembrar de mim, mas Você eu, mandou a última mensagem, foi assim, eu né? acho muito Lembra de legal. mim, Paulo? Eu Pô, acho muito legal que você é um cara que conquistou tudo que você conquistou e tem essa humildade, você é um cara bacana, fala pra todo mundo. Isso pra mim hoje é uma qualidade muito bacana, né? Acho que o ser humano tá perdendo um pouco isso, né? A gente tá com muita coisa ruim acontecendo também, né? Então eu agradeço muito a tua amizade e a tua humildade e tudo que você conquistou realmente é um orgulho, né? Porque, cara, a gente não dá valor. Eu estudei nos Estados Unidos igual você e eu sei o quanto que o americano dá valor para os atletas lá, é, e o quanto que eles reconhecem, né? E admiram. E eu acho que aqui o atleta é pouco valorizado e pouco reconhecido, né? Eu vim do basquete, né? Muito pouca gente esse sabe que tamanho todo aí. com esse tamanho todo que vocês viram na foto, né? Que a gente vai tirar. É, muito pouco brasileiro sabe que a gente é bicampeão mundial de basquete, sabia, né? Uhum. Ou seja, né? Então, muito pouco valor, né? Então, pra mim, é de verdade, como ex-atleta, não sou do mesmo nível, óbvio, que você, mas é uma grande honra mesmo te receber aqui, Camaleões, a tua casa. Muito legal. Camaleões, porque a gente tá Loival aí, Sol. né? Eu conversei, a gente tem trazido pessoas que são camaleões da vida, né? E as coisas Só estão. de pegar essa troca aqui de convidados que você teve, já deu pra perceber, né? Já deu pra perceber, né? Exato. E, né, o meu amigo Candreva, que acabou de sair, a gente tem trazido pessoas que realmente se reinventam e entendem o que tá acontecendo com o mundo aí, porque senão a Uhum. gente fica pra trás, né, cara? A Com velocidade é certeza. muito rápida, como a gente tava falando, né? Uhum. E você é um cara que se reinventou. Atleta não é tão fácil se reinventar, né, Gustavão? Mas você trouxe, já que prazer estar aqui com você mais uma vez, claro. Amizade é de longa data, né? A gente Uhum. se circula pouco, mas É, sempre se encontrando. Mas você trouxe aqui na sua abertura uma palavra que ela é fundamental na vida de qualquer profissional, seja ele dentro da piscina, dentro do esporte, no mundo empresarial, no é isso. empreendedorismo, que é a humildade, É né? verdade. Eu sempre gosto de relembrar assim, a essência e as raízes, né? Eu venho de uma cidade do interior de São Paulo, que é Ituverava, e você pergunta assim, cara, quais são os principais aprendizados que você teve ao longo da sua vida, né? E de onde veio isso, né? Esses aprendizados. E às vezes a gente pode falar muitas palavras bonitas, falar do esporte de alto rendimento, competitivo, entrar nos desafios que a gente teve ao longo da nossa jornada em termos de medalhista olímpico e conquistar Uhum. tudo isso. Mas o que a gente aprende dentro de casa, né? Com o vovô e com a vovó, com o papai e com É, a mamãe, legal isso, cara. são coisas que simplificam um pouco a nossa visão de mundo, né? A gente tem tanta coisa, tanta informação É, isso mesmo. para que a gente possa encher a nossa cabeça. E aí as questões mais básicas e mais simples, elas são as mais importantes. Eu acredito para o sucesso profissional, para o crescimento, para a paz de Verdade, espírito, né? verdade. Você fala de humildade, eu tô falando de caprichar, de fazer bonitinho, eu tô É. falando de se comprometer com aquilo que você se compromete com algo que você gostaria de construir para sua vida, Valores, né? né, cara? Sem dúvida. E Ah, coisa simples, não Pra mim, precisa. pra mim, o cara que é arrogante, ele não evolui, porque É, ele se acha, né? Ele é arrogante, então ele se acha, ele acha que tá tudo certo, versus o cara que tem uma humildade, pelo menos uma humildade que eu tô dizendo, intelectual, que sabe que, né, que pode aprender mais e que o mundo tá mudando. Se ele tivesse a humildade que ele deve mudar, ele vai se adaptar, senão ele não se adapta, não vira um camaleão, entendeu? acho que um dos grandes assassinos de alta performance é você achar que você já chegou lá, né? Você já fez o Exato, que tinha que ser feito e já leu todos os livros? Não, não exato, leu, né? exato. Você já fez tudo aquilo que precisava ser feito? Certamente não. É. Independentemente da idade, né? Do momento que você É tá. isso mesmo. Eu acho que a gente também tem muita coisa em comum, obviamente, guardadas as devidas proporções, a altura, né, é uma delas, que não é comum, Uhum. mas estudamos fora, né? Você também teve a Sim, oportunidade de estudar fora, que pra mim foi um aprendizado absurdo, né? Fiz faculdade nos Estados sim. Unidos, você também. Eu fiz Bem na fora. Colorado State University, Colorado State, verdade. você foi pra Michigan, né? Fui pra Michigan. Você morou em Jacksonville e depois Michigan, não foi o contrário? Primeiro Jacksonville. Eu fui Jacksonville. fazer a high school. Aqui eu me formei muito cedo, né? Aqui no Brasil, com 17 anos, de dezembro Eu ainda. também. Então, o brasileiro normalmente Eu se fui com forma com 17 17. também, É muito jovem muito e com jovem. 17. E naquela época não tinha internet, né, cara? Não nada. Pô, Tinha- que Não queria tinha ver mobile, natação, tinha a Swim World Magazine, que saía 3 meses depois daquelas coisas que tinham acontecido. Cara, já tinha Você queria batido saber de natação, 3 você vê, que recordes. legal, aconteceu há 6 meses atrás uma competição aqui, que interessante. E Mas aí a gente tem 2 filhos, também você tem 2, né? dois, mais ou menos da mesma idade, Da né? mesma idade. É, Puta, é muito legal. uma Então, conexão boa. e a gente, o esporte inspira demais, né? Eu queria, obviamente, eu não quero ficar voltando em tudo que te perguntam sempre, medalha, não sei o quê, recorde mundial, mas
Eu tenho uma curiosidade, assim, o que pra você é mais legal, assim, pra você mesmo? É Ah. medalha ou é recorde mundial? Cara, uma vez, eu vou dar um contexto um pouco diferente da sua pergunta aqui, que É. acho que depois eu respondo essa exatamente dessa forma aí. Me perguntaram uma vez assim: qual que é o momento de ouro da sua vida? E não pode ser medalha, recorde, É, legal, título, uma boa pergunta. troféu. Eu falei, caramba, você tirou todos os melhores elementos aqui que eu tive na minha carreira, né? Pô, já fui todos os títulos aí, né? De medalha olímpica, pan-americana, Mas se é Hall um da Fama. paizão, eu já sei o que vai vir por aí. Não, mas era Não? dentro do esporte, era dentro do Dentro do esporte. esporte. Ah, Então, tá assim, bom. lógico, você pode trazer a família, você Sim, pode claro, trazer o não, mas nascimento dentro do do filho, esporte. casamento, principalmente o casamento, né? É. Então, e aí eu fiquei pensando, e aí voltei pro esporte, né? Como não podia ser medalha, não podia ser a primeira medalha, nada disso. Tá. Eu voltei pro momento que marcou a minha ida para uma final olímpica. O momento que te marcou Que indo foi pra uma final. foi as eliminatórias de 1992. Então eu voltei ao tempo e eu pensei assim, pô, porque sabe aquele negócio? Foca no processo. A gente sempre escuta muito, né? A gente tá muito apressado em chegar no resultado final e a gente esquece que o passo a passo ele é mais importante do que qualquer outra coisa naquele momento que você tá. Não adianta hoje eu querer ganhar uma medalha olímpica, né, e ser coroado com a medalha olímpica no dia de hoje se eu não treinar, Claro. se eu não for para dentro da piscina, se eu não enfrentar os desafios que eu tenho ali dentro. E com isso, eu pensei assim, pô, a minha primeira medalha olímpica, ela veio de uma eliminatória bem feita, Foi em 92. que foi em 92. Que Barcelona. naquela mesma Olimpíada eu tive entre aspas, ali, um grande fracasso, né, um grande resultado negativo, que foi nos 200 metros, que eu estava tão agitado e queria tanto ir para as finais. Era a tua principal, 200 ou 100? O 100 era o O 100 principal. é o principal. Mas você ganhou Mas no o 100. 200 eu estava bem também. Tava Você bem. viu um moleque de 19, 20 anos não tá bem? É. Tava tudo dando certo ali, né? Ah, mas a tua meta era o 100, Era o não 100, era? mas eu Era o tava 100. numa ascensão nos 200 e eu fui medalhista Mas nos você ficou 200. frustrado por causa disso? Não. Opa, nadei mal Sério, pra cara? Você caramba. ganhou medalha Não, fiquei frustrado nos 200, não Eu no sei, 100. mas no média você ficou mais feliz do que frustrado, Com vai. certeza. Ah, bom. Não, isso sim. Ah, Na bom. média não, nem estourei a média. Ah, bom, Bati a tá meta, bom. mas não Porque não tá tem essa. bom. Mas o grande aprendizado ali, né, e muito jovem, talvez você não tenha aquele discernimento de analisar, de entender Entender, os né? passos da vida, né? Às vezes a gente quer coisas rápidas demais e a gente acaba atropelando as coisas. Não para pra respirar, não para pra tomar uma decisão mais com a cabeça, assim, a gente sai fazendo, né, e sai fazendo de qualquer forma, talvez, e aí você foge um pouco da excelência, do capricho, da forma de uma boa construção. Você E aí, teve bons mentores, assim, bons Ah, técnicos na sua vida? mas respondendo a sua Ah, pergunta, o tá. melhor resultado foi essa prata de 92 também. Foi a prata de Foi a prata 92. de 92. Foi no mesmo cenário, né, no Mais mesmo legal do que contexto. quebrar recorde mundial? Ah, foi. É. Foi. Porque, cara, Mas quebrar recorde é um negócio a medalha, bizarro a também. medalha olímpica, não, o recorde mundial ele é quebrável, né, por outras pessoas. Sim, A medalha sim. olímpica ninguém tira de Ela você. fica com você. Ela é Você incrível. ganhou e acabou. Entendi. E aí ela não tem outra medalha olímpica. E recorde tem outro recorde. Você foi medalhista. Agora você não é Não, você foi recordista, desculpa. Você não é ex-medalhista. É, você é Eu sou medalhista. ex-atleta, ex-recordista, não sei o que. Agora, ex-medalhista, não. Eu tenho a medalha, tá comigo aqui, medalha. inclusive. Não tá aqui. Mas você. Foi do Popov? É o Popov, né? Não, de quem que você perdeu mesmo? Em 92 foi Popov. Popov. Russo danado ali. Esse cara foi a pedra no sapato, não? Foi. Durante alguns anos ele foi, sim. Ali na década de 90 a gente tava uma competição muito assídua, muito, muito rígida ali. É. E aí Mas foi. Foi uma tudo rivalidade certo. saudável? Foi. Foi? Tanto com ele, que o Fernando Scherer foi o grande rival aqui no Brasil também. Então são os dois grandes ali. Inclusive na pandemia eu fiz uma. Como se fosse um videocast ali com os meus grandes. Eu chamei a série de rivais. É. Aí eu entrevistei os principais rivais que eu tive na minha carreira. Foi muito legal isso. Que legal. Eu conversei com Matt Beyond, mais do que rival, ele foi um ídolo, né? O Matt Beyond, ele Isso que eu tinha ia te perguntar. 11 medalhas olímpicas. Foi Os seus ídolos, quem foram, assim? Matt Beyond, sem dúvida Matt nenhuma, Beyond. foi um deles. Né? Não um ídolo que estava próximo, você perguntou de mentores, eu já posso falar disso, mas ele foi um ídolo de olhar para o cara e falar assim, cara, esse é um ícone dentro do esporte de natação e olhava para ele como uma grande referência ali, né? Então, cara alto, já me relacionava com o cara, que a gente Claro. meio esquisito, né, pela altura. Ele era 100 também? Não. Ele era 100, Era 50, 100, 200. Nadava exatamente as mesmas provas, uma característica muito, muito similar. Ele tem 11 medalhas olímpicas, né? Foi recordista, campeão olímpico. Ele uma carreira incrível, né? E aí eu voltei e entrevistei o cara. Né? Eu entrevistei ele, entrevistei o Gary Hall Jr., o Popov e o Fernando Scherer. Então, que foram os grandes
concorrentes que eu tive Legal. na minha vida, né? O Gary Hall E o que Jr. você aprendeu que eles falaram de você? Cara, olha O que que eles louco. falavam de você? Eu tava conversando com o Popov, né? E aí claro que tem um respeito mútuo, né? Mas Claro. eu tava vendo uma entrevista do Popov e depois, quando eu fui perguntar pra ele, foi uma coisa que me chamou a atenção. Que o Popov, ele gostava muito de mim porque eu não... Ele ganhava mais de mim do que eu ganhava dele, Então ele né? gostava, Então ele né? gostava. Então de que ele perdia, ele não gostava. O danado era assim. E aí ele deu uma entrevista que perguntaram pra ele assim, qual que foram os seus maiores concorrentes, né? Pro Popov. E aí ele virou e falou o seguinte, o primeiro cara que ele trouxe foi o meu nome. O Gustavo foi um grande concorrente. Aí ele parou, deu uma respirada e falou assim, não sei por que eu não perdia mais do Gustavo do que, né, Do que nas o Olimpíadas. real. Não sei por que ele não ganhava de mim. Basicamente foi isso que ele falou. Ah. Assim, caramba, quando ele falou aquilo, eu tô assistindo a entrevista, assim, e agora? Falei, caramba, o cara achava que eu podia ganhar dele, eu não ganhava, tentava de qualquer forma. Fui perguntar pro meu treinador. Aí passei a mão no telefone, liguei pro meu treinador. E aí, tudo bem, cara? Como é que tá? Como é que tá a família? Tá tudo jóia e tal? Por que eu não ganhava do Popov? Já me mandei na lata, assim. Falei assim, cara, a gente fez de tudo que a gente tinha pra fazer. Não conseguimos ganhar pro Popov porque o cara foi melhor, treinou. E aí eu comecei a refletir sobre isso, né? Porque às vezes você fala assim, pô, o teu concorrente não sabia por que eu não tinha ganho dele. Falei, como assim? Ou seja, ele te achava bom pra caramba. Achava bom, tinha um respeito, tinha tudo, né? E aí eu comecei a refletir sobre a competição, né? A jornada do desempenho, a jornada competitiva, que é muito dura na vida das pessoas. Muito dura. E a hora que você pensa na jornada competitiva, você tem dois elementos ali. Você tem a sua performance individual e você tem a comparação com as outras pessoas. E tem gente que não consegue unir essas duas coisas e aí sim construir essa jornada competitiva. Porque muitas vezes você pode dar o seu máximo. E você pode melhorar, você pode evoluir. Só que isso não é o suficiente para uma medalha. Exatamente, isso que eu ia falar. Você dá o seu máximo, você fez todo o treinamento certinho, bonitinho, chegou no teu ápice, mas o cara pode estar melhor que você nesse dia. E aí, você não tem controle sobre isso. Pode estar melhor naquele dia e pode ter, daqui a 4 anos vai ter um outro cara e talvez a pressão de resultado naquele dia é um pouco mais intensa, a forma como você lida com a pressão, com a ansiedade, isso pode interferir no seu resultado. Isso é legal. Eu ia te perguntar isso. O atleta gringo, normalmente a gente acha que ele tem um mindset melhor, assim, do que o atleta brasileiro, porque a gente é muito emotivo, porque a gente é muito o estilo brasileiro. Isso é verdade ou não? Ou isso é falácia? Você tem a característica cultural, claro. Você pega os italianos, por exemplo, né? Você pega os latinos, a gente é um pouco diferente. Mas isso muito mais emotivo, né? Mais emotivo, mas isso não é desculpa para ir mal e bem, né? Acho que o controle das emoções, ele é fundamental, né? Fundamental, Sua percepção de como você lida com aquilo e como você supera, né, as adversidades, ele é uma característica aí muito Mas das você pessoas. foi trabalhado Mas isso? eu acho que isso não é uma desculpa para você não dar resultado. Certo. Eu acho que tem uma síndrome do tupiniquim de vez em quando. Essa síndrome que eu tô... que isso varia, acho que de pessoa para pessoa, tem a ver com personalidade, tem a ver com o grupo que você tá, mas acho que não é uma regra. Você fala, pô, latino vai ter menos resultado que uma pessoa que é mais fria. Eu acho que não existe isso. Quando você vai para as comparações de grandes países, você tem volume, estrutura, você tem número de... também, não tem? A tecnologia hoje ela tá muito ampla, cara. Qualquer um tem não é igual em 1990 que você não tinha acesso a nada. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Trazendo pro meu esporte, que eu joguei basquete. Assim, na hora de um lance livre decisivo, no último segundo, que você tem... O jogo tá na tua mão, você tem que acertar o primeiro, acertar o segundo. Muitas vezes, quando você tá com aquele jogo mental do tênis, do livro famoso, né? Você tá com aquela tranquilidade, você vai meter as 2 bolas, ou pelo menos uma. Quando você tá meio, né, com o seu mindset não tá preparado, você, né, psicologicamente pode errar, né? Então, mas isso é com qualquer pessoa. É que quando você pega, talvez assim, por exemplo, os Estados Unidos, que tem um volume gigantesco, tem gente que é craque, que vai para as competições e não ganha nada. O cara vai para as Olimpíadas e lá ele não consegue ter o seu resultado. Só que como tem muito volume, acaba, né, se dispersando esse negócio. No Brasil, se o grande atleta que a gente... Pô, aqui são poucos, né? São poucos. Se o grande atleta ele vai para a Olimpíada e ele não ganha medalha, você já ficou sem 1, 2 ou 3 medalhas, dependendo do esporte que esse atleta tá lá. É verdade. Então, assim, no meu caso específico, meus melhores resultados da minha vida, não tô nem falando das medalhas, porque das medalhas também, mas os meus melhores resultados individuais aconteceram no palco olímpico. Então você fala assim, qual que é o seu melhor resultado dos 100 metros nado livre, dos 200? Seu tempo mesmo. Meu tempo foi lá, foi nos Jogos Olímpicos.
Podia ter ganho o ouro, a prata, a bronze, como eu ganhei, podia ter sido quinto, décimo Se o cara oitavo. tivesse melhor. Mas em termos de performance, sempre a minha melhor performance aconteceu no maior palco competitivo do meu esporte, que é os Jogos Olímpicos. E quando você tem isso, com um volume maior de atletas, aí você tem chance de ganhar mais medalhas. Aí você vira uma potência. Muitas vezes a turma pergunta, e aí, como é que o Brasil vai virar uma potência olímpica? Tem vários elementos que você precisa trazer. Você morou nos Estados Unidos, sabe que a comparação sempre é com os Estados Unidos, né? Não dá pra ter essa comparação. Não dá, coisas completamente... São bichos completamente diferentes. Não só do Brasil em relação aos Estados Unidos, mas do mundo em relação ao sistema universitário americano, né? Aí você tem... Eu fui visitar lá Colorado Springs, lá onde eles tinham lá. Fenomenal. Fenomenal. Já há muitos anos atrás já era uma tecnologia bizarra. Colorado Springs uma estrutura da minha bizarra. Época. Começou na década de 80 ali, com um centro de treinamento. Então Exatamente. Tem a infraestrutura, mas tem países que vão muito bem em vários esportes, que têm as estruturas específicas ali, mas todos eles vão ter volume de atletas e vai ter uma estrutura adequada para fazer o negócio acontecer. Em termos de informação, hoje não existe mais diferença. Você sabe Gustavão, quem que é o Michael Jordan, na sua opinião, da natação? Existe isso? Hoje? Não, porque o Michael Jordan foi da história. Assim, eu acho que assim, o melhor da história é ele. Você quer saber quem é o Michael Phelps dos outros esportes? Tipo, o Michael Jordan é o Michael Phelps da NBA. É isso que você está falando? Eu quero saber. É verdade. O Michael Phelps é o maior de todos os tempos de qualquer esporte. De qualquer esporte. Não se compara. Eu quero dizer da natação mesmo, né? O Michael Jordan é do basquete, né? Não, mas eu tô falando que o Michael Phelps é de qualquer esporte. De qualquer esporte. Ou seja, transcendeu a natação. Tem uma disputa aqui com você agora. Não, eu concordo. O cara é fenômeno mesmo. Não, né? é particular isso. Né? O Michael Jordan foi fenomenal. Sempre quando eu trago dois exemplos de esportistas, eu trago o Michael Jordan e o Michael Phelps. Que legal. Esses são os dois que eu... E os dois, eles têm a característica da preparação e tal. E eu sempre trago o Michael Phelps na preparação e eu trago o Michael Jordan na disciplina. Mindset. Na disciplina. Mindset todos têm. Né? Todos têm. A disciplina do cara é a obsessão por ganhar. Mas é assim, por que você escolheu disciplina no Michael Jordan e preparação pro Michael Phelps, por exemplo? É escolha, né? Eu acho que as 28 medalhas olímpicas do Michael Phelps, 23 de ouro, trouxe uma longevidade dentro do esporte que foi uma coisa assim fenomenal, né? Tem características de esporte, até uma brincadeira, né? Você comparar com outros esportes que são coisas completamente diferentes. Mas o que eu gosto do Michael Jordan? O cara parou de jogar, aposentou, ficou 2, 3 anos fora, voltou, ganhou de novo. Isso é uma coisa insana. Principalmente num esporte tão competitivo. De altíssimo nível, né? Então, assim, se você, dentro da natação, se o cara ele competiu durante 10 anos ali, e a gente vê alguns casos, né, de gente que parou 2, 3 anos ali, tentou voltar, cara, é incrível isso. É incrível. É uma diferença... Era um super atleta, né? E ele não parou jovem, né? Ele já tava com uma idade ali, né? Parou com 30 e poucos, né? 31, 32, voltou com 35 e jogou mais 3 anos. Ainda foi tentar jogar beisebol, né? Ficou lá na Série B do beisebol, viu que não era dele, né? E aí eu gosto muito da foto dele com a camisa 45, não com a 23. Com a 23 era... Porque a 23 era mais conhecido, mas o 45 ele tem um simbolismo pra mim que muito assim, legal. Cara, ele saiu, voltou, ganhou. Isso é muito incrível, né? Quando eu vejo atletas que fazem essa transição, ou mesmo empreendedores, empresários, né, C-levels de empresa. Essa mudança, esse ajuste, né? Porque leva uma disciplina insana, né? É uma coisa incrível. Você fala muito hoje de performance, né? Nas suas palestras, né? O que você traz do seu, obviamente, do teu legado, da tua história, da tua experiência, para esse executivo que está ali te olhando, ou para a pessoa mesmo, que nem dá para a vida, né? Essa questão da performance. Qual que é o teu foco ali na sua palestra? Meu foco é conectar a força mental do esportista com a força mental do esportista com a força mental do profissional. E eu faço isso através de pilares de performance, né? Então eu trago o pensamento de longo prazo, onde você quer chegar, o objetivo, o sonho, que seria a Olimpíada. Então tem muita literatura sobre pensamento de longo prazo, muitas coisas que aprofundam no tema, né? Então quando você quer chegar a algum lugar, e se você fizer uma conexão com missão e propósito de empresa, isso tem uma relação muito forte, né? Então, quando você tem um ciclo de 4... Metas, né? KPIs, OKRs, que eles falam tanto. Mas a primeira é assim, onde você quer chegar. Então, tá muito ligado a um sonho, a um desejo, a algo que você ainda não realizou os primeiros passos para trazer esses indicadores no dia a dia para você ver se você está avançando, né? Certíssimo. Então, esse é um pilar. O avanço, ele vem depois, na sequência. Porque a performance, ela sempre vai ser uma relação de forma, como você constrói esse trem aí, e de tempo, quando você começa até onde você vai. Em qualquer situação vai ser assim.
Você pega na tua área de marketing, você pega na área de viagens, na área de professor, na área de empresário, de empresa, é tudo muito parecido. Aí você dá um nome que você quiser para a Claro, mesma coisa que a gente claro. fala ali. Então, você ter um olhar lá na frente e saber onde você quer chegar, que tem a ver com direção, ele é muito importante. Tá. Então, esse é um dos pilares. O esporte ensina muito a gente sobre isso, Sem né? dúvida. O cara quer ser campeão, o cara quer ser medalhista olímpico, o cara quer... E o ciclo de 4 anos ele é legal, né? Porque você tem um ciclo onde você fala o seguinte: cara, qualquer pessoa pode ir para as Olimpíadas. Tem que treinar. Não é fácil, né? Mas qualquer pessoa pode. Né? Só se você não tentar, se você não quiser ou você não qualificar, que você não Claro. vai. Mas se você for uma vez e quiser ir de novo, são mais 4 anos. Se você não for e quiser ir pela primeira vez, são 4 anos também. É. Então é sempre um ciclo que se repete e que vai trazer uma dificuldade para que você possa ter resiliência, superação e todas aquelas coisas que estão envolvidas ali para que você possa construir seu resultado. Então, Legal. não tem como fugir disso, né? Então, nesse cenário, o Barão de Coubertin ele foi cirúrgico em construir algo que transformou a visão, né, de resultado na vida dos atletas. Desde É um 1896. o sonho olímpico, você tá falando. Que construiu as Olimpíadas a partir de 1896, primeira Olimpíada era moderna, né, até hoje. Aí depois você vai, então, uma função de tempo. E a outra é assim, ainda função de tempo, né? Ao mesmo tempo que você pensa lá na frente, você precisa agir imediatamente. Então, o pensamento de longo prazo e a ação imediata, elas andam juntos. Tá. E aí, na ação imediata, aí sim, você entra nos OKRs, né? OKR, você entra nos indicadores de performance, você vê o que você faz nesse dia, ou no dia seguinte, no próximo passo, onde você vai construindo aí o teu processo e o teu resultado futuro, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho que pensar em 4 anos, eu tenho que voltar para o meu ano, para o meu semestre, para o meu tri, para o meu mês, para a minha semana, para o meu dia, para a minha hora, para o meu minuto, para o meu segundo, para o meu centésimo de segundo. Então, você volta para o teu marco inicial, onde você tem a ação que você precisa fazer hoje. E no teu caso, o centésimo de segundo, ele é real, né? É isso aí. O centésimo de Que segundo, é ele é diferente de aquela ação. outras profissões ou outros esportes. Centésimo segundo é uma unhazinha que você chegou na frente do cara lá, que é muito interessante. E aí o centésimo, ele se conecta, né, que é uma ação muito impactante, ele se conecta com a excelência e consistência, que são os outros 2 pilares, que aí é a forma você falou dessa uma palavra que eu construção. gosto muito, que é excelência, assim, né? A minha palestra lá no Fitness Brasil foi sobre culturas de excelência. Que são essas equipes, ou culturas, organizações que têm de fato, a busca pela excelência, pela perfeição, né? Porque eu sei que hoje em dia é um negócio meio, nossa, ninguém tem que ser perfeito. Claro, ninguém tem que ser perfeito, mas eu A digo... perfeição é Exato, mas eu overrated. digo, eles buscam pelo menos a excelência, que eu acho muito legal isso, né? A busca da excelência é o caminho, né? É, E a busca da excelência tem a ver com a performance, né? Que é você ser melhor hoje que foi ontem. Pronto. exato. Qualquer clichê que você conecte performance e excelência, né, em termos de individuais, ele vai funcionar para a vida das pessoas. E a gente complica demais, né, Paulo? Às Complica vezes a gente demais, cara. fica querendo conquistar o mundo É. e não pensa no próximo passo que a gente precisa dar, né? E aí fica lá os Dentro dos seus sonhadores pilares e de tal. performance, tem mais alguma coisa que você ia colocar? Aí tudo se conecta a isso. Tá. Né? Então, por exemplo, preparação e disciplina não é um dos pilares, mas é uma estrutura forte dentro Você da acha minha que apresentação. disciplina dá pra ensinar? O cara consegue... Quando o cara tem ou não tem, ou isso é uma coisa inerente do cara? Eu consigo, assim, às vezes, você é disciplinado para fazer alguma coisa. Todo mundo tem a disciplina É. de fazer algo. Pode ser pro lado ruim ou pro lado bom. Né? Como a disciplina ela tá muito ligada aos seus hábitos, você fala o seguinte, cara, o cara joga videogame o dia inteiro. Ele tem a disciplina para fazer aquilo. É verdade. Pode ser mais fácil para ele, pode ser que ele criou Que esse tá certo hábito, eu não pode ser sei, não sei mas o que quê. ele tem a disciplina Exatamente. pra jogar o videogame, ele tem. Maus hábitos alimentares. Ele é disciplinado para comer mal. Boa, gostei desse ponto de vista. Então a indisciplina nada mais é do que uma Disciplina disciplina errada, pelo errada. caminho errado. Exato. É verdade. E aí tem algumas coisas sobre disciplina que a turma... Aí tem a ver com força mental e treinamento da mente, né? Então vou trazer só uma coisa Tá. sobre disciplina que tem a ver com essa conexão, já que disciplina ela é um hábito, que para mim é matador. Se a turma entende isso, você já resolve uma outra coisa sobre disciplina. Eu conheço pessoas que são indisciplinadas em relação à agenda, horário, lembrar das coisas, não anota nada, é tudo desorganizado, é mais a desorganização. Só que quando um ente querido ele não está bem, cara, não perde um exame, não perde um horário, não perde uma visita, não perde uma
algo relacionado à saúde É que vai verdade. ajudar, que vai construir. É E verdade. por que isso acontece? Porque você se coloca numa situação em que você precisa fazer aquilo. É verdade. Então, você vai para um extremo. E aí É, você faz. bom ponto. Então, Ou seja, dá pra ser disciplinado, né. com Você certeza. tem isso Não, dentro de eu acho que você, a né. principal coisa, duas coisas que eu vou trazer então. A primeira é o seguinte: por que as pessoas não são disciplinadas, né? É, porque a disciplina, eles não sabem identificar o que é disciplina. Então, para você identificar o que é disciplina, é simples, básico e dá para fazer em qualquer momento. É só você identificar o que é mais difícil, a decisão mais difícil. Acabou. Então, assim, é mais fácil eu comer chocolate ou não comer? É mais fácil eu comer. Então, eu quero parar de comer chocolate, diminuir açúcar no sangue, sei lá. Atividade física, é mais fácil eu fazer ou não fazer? É mais Para fácil não quem fazer. faz, já é difícil fazer. É. Imagina para quem não É faz. que era Então, a opção interessante, né, mais. porque você chega num nível, por exemplo, se eu não malho um dia, eu já tô no contrário, pra mim já foi eu fico mal quando eu não faço, sabe. Isso, mas você se cobra, você já É, treinou sua mente. é, Mas é mais difícil. é, Cara, eu faço atividade física de 5 a 6 vezes por semana. eu também. Quando eu vou numa sequência de 5, 6 dias, cara, eu paro um, paro dois, porque o descanso é importante. Tudo bem. Mas quando você. Mas é difícil, cara. Tá, Eu é chego difícil. assim, pô, eu faço de manhã, não faço, tô cansado, hoje eu vou, não vou. É, é, É uma luta do bem contra o mal. E é. aí, quando você tá com a cabeça que você sabe que a opção mais difícil é essa, e você faz isso repetidas vezes, cara, aí você entra no hábito, acabou. É um hábito reflexivo. E quando é um hábito reflexivo, ele independe de contexto. Então, quando eu viajo, dessa vez eu vim para São Paulo aqui, tô sem, porque amanhã eu já tá marcado, tá agendado para eu fazer atividade física. Mas eu viajo, o hotel que eu vou tem que ter uma sala de musculação, eu Boa. tenho que ter tênis dentro da Não é mala, desculpa, né, tem vou que viajar, não ter. consigo fazer. Tem Cara. que se programar e se planejar pra isso, Você né. acostumou a escovar dente por quê? Exato, Porque alguém, quando você era moleque, falou que você tinha que escovar, exato. depois você fala, cara, saúde bucal, parece que é legal, você vai. Então por que as pessoas não treinam a mente para parar de fumar, para parar de ser sedentário, para comer É melhor, isso mesmo. para trabalhar de uma forma mais estruturada, para ter mais disciplina com a agenda, para olhar para o que precisa ser feito e falar assim, cara, é isso que eu vou fazer e tá tudo certo. Legal. E coloque, bloqueie a tua agenda para que isso aconteça. Né? Porque você fica, cara, o inferno tá cheio de boas intenções. Você fala, cara, quero chegar a algum lugar aqui, É, quero chegar, quero ganhar dinheiro e tal. Beleza, o que você vai fazer? Nada. Vou ficar aqui rezando, né? Torcendo para que pra dê que dê certo. certo. Vai torcer para que dê certo. Você tem que torcer em campo, tá o quê? Na torcida agora pro time. É, não dá. Se é torcedor, é torcedor. Então vai lá, se deu certo, xinga o juiz, né? Fala que o Você é esse artilheiro não estilo é. de líder lá na tua empresa hoje? Tipo, você tenta trazer esses valores que você tá falando aqui, tipo, tem que ter disciplina, tem que ser Pô, organizado. os Você caras é esse tipo de tem, líder tem lá? umas frases de efeito que eu gosto de usar. A turma, eu Ah, começo. é? Dá um a- exemplo de alguma, assim, Uma que você frase? é, Você não pode se iludir e ter sucesso ao mesmo tempo. Uma legal. frase do Jeb Ótimo. Blunt. Não é minha essa frase, mas a frase é do Jeb Blunt. É um vendedor. Eu gosto muito de livros de vendas e da relação que ele tem Que no com fundo a gente performance. vende todo dia, né, cara? Tá Total. toda hora vendendo. Então eu tô lá no escritório, de vez em quando tô lá, e de repente, lá do outro lado do escritório, alguém fala, ó, não pode se iludir, hein? Aí outro vira Ah, que lá e ter legal. sucesso ao mesmo Aprendeu. tempo. Isso é valor, isso é cultura, Isso né, é cara? cultura. Os caras brincam e Uma coisa tal. que eu percebi ali, eu te visitei ali na feira e eu percebi, eu sempre observo isso, cara, uma galera com cara boa, assim, cara de gente bacana, assim, sabe? Uhum. Eu gosto muito de contratar, assim, pessoas que têm valores bacanas. Depois a gente ensina o hard skill. Soft skill é difícil, né, de se ensinar, né, cara? Então, assim. Você tem uma relação. Mesmo assim é difícil contratar, né? Não, muito difícil, Você cara. Muito contrata difícil. achando que vai dar certo e o Muito difícil. comportamento. Mas a Mas é cultura, melhor. ela Aquela expulsa, né? A expulso. cultura, ela expulsa naturalmente. Se você tem uma cultura forte, se você não tem uma cultura forte, Sem ela não dúvida, expulsa. sem dúvida. Né? Então pode ser uma cultura certa ou errada, cada um tem a sua cultura, mas ela expulsa, né? O cara não se enquadrar nos mesmos valores, né? E a sensibilidade e a intuição na contratação, ela é É fundamental, muito né? Eu tenho importante, muitos cara. amigos, pô, o Basaglia é um cara bom pra vir aqui no teu podcast Sei quem também, né? é. O Ricardo Ricardo. Basaglia. Ele é, pô, Michael Page, uma agência de Sim, headhunters, né? sim. Então tem todas as Ele fala sobre as essa questão da ferramentas, intuição. pô, fala muito, não, É, fala muito sobre intuição e fala muito feeling. sobre o que você tem ali, né, de informação também. Ah, Mas a hora sim. que eu já trabalhei muito com ele, mas quando você vai na outra ponta, né, com os candidatos e você fala, cara, tem coisa ali que você não consegue nem explicar o que é, mas que não tem um fit. Aí você É não o vai. gut feeling, né, cara? É gut feeling. E já teve gente que eu achei e falei, cara, tem coisa ali que não sei. E É, já eu fui também. convencido do contrário, o cara bomba, o cara brilha, meu. É? Talvez. Interessante. Porque. Sabe o que eu notei? Que às vezes você tem
os PhDs de entrevista. O cara é bom pra caramba de Bom pra entrevista, caramba. eu já tenho dúvida desse cara. Se ele é Boa. muito bom de entrevista, eu fico cabreiro, cara. Foi muito bem. Falei, É verdade. Por quê? Porque o cara faz demais, né? Igual palestra. Por que você é bom no seu trabalho? Porque você fez muitas vezes aquilo. É Por que verdade. eu sou bom dentro do meu trabalho? Porque eu já fiz, porque eu nadei pra caramba. Claro. Se o cara é muito bom de entrevista, É porque ele fez muita entrevista. sei lá, meu. Bom, Pô, faço eu gostei. 3, 4 entrevistas Eu por gostei, semana, né? 5 entrevistas por semana. Eu tô há O cara é 3 meses profissional fazendo. de O cara é entrevista. craque em entrevista, meu. Eu falo, nossa, aí chega um cara, fica tenso, cai uma. Né, começa a suar, embaralha ali, você vê que o cara tá. Né, ou a menina, ou o jovem, putz, principalmente quando você dá uma apertadinha. A Aí você fica apertadinha até. hoje em dia é difícil, né? Ô, Não, Gustavão, você é pai, né? sou pai. E hoje ser pai não é tão fácil, né, cara? Nunca foi, né? Eu acho que é uma. Pra mim é meu maior papel, assim, né? Mas que tipo de pai que você é? Um pai que dialoga, que conversa com seus filhos Total. bastante, né? Que o mundo mudou, né? Os nossos pais. Eu conheci teu pai, ele era muito gente boa, assim, né? O meu pai era mais durão, assim, comigo. Então, tipo, não tinha Mas tanto essa, diálogo. minha assim. mãe fazia um balanceamento entre os dois ali, né? Mas eu acho que eu tive uma formação muito boa dos meus Sim, eu pais. E acho também. que essa construção ali, né, de rigidez onde precisava e de carinho quando precisa, acho que esse que é o É equilíbrio. o equilíbrio. Mas você A consegue minha, fazer a mesma coisa com seus filhos hoje? sim. É? Consegue ser Eu acho que, rígido também? claro, Ah, é? opa. Eu tive, Essa pô, cara de bonzinho que você não, tem, cara. tem cara de bonzinho? Tem. Não, quando precisa ser duro, é duro. É. Mas eu acho que assim, pai e mãe tem que ser pai e mãe, não precisa ser amigo. É. Não é amigo. É verdade, Então, concordo. né, cara, começa esse negócio de filho e amigo, você É. começa a dar tudo pros filhos e tudo mais. Filho é filho, Filho é né? filho. Então a pessoa mais importante dentro da minha casa não são os meus filhos, é minha esposa. Foi a única coisa que eu escolhi ali. A Bárbara eu escolhi. Os Legal. meus filhos, eles nasceram Quantos dessa anos você relação. tá casado? 26 anos. Eu tô há 27. 27, então. É Tô muito, junto muito há 38, cara. É A gente mesmo? é exceção, né, Gustavão? Você sabe É, disso, né? é PhD em casamento aqui, né? É. Então Não, acho que meus amigos perguntam como é que faz, como é que é, qual a receita, né? com a receita. Qual a receita? Não tem É receita. igual viver muito, é só não morrer, né? Então casar é só não separar. É, mas Não tem é que fácil ter... ficar casado. Não é tem. fácil, cara. Você tem que entender as diferenças É. e você precisa É ter isso uma mesmo. relação de construção em conjunto. Essa é mais uma coisa em comum que a gente tem. Estamos casados há muitos anos e eu acho que, assim, pra mim a coisa mais importante na minha vida é minha família. Cara. então, vai falar que não tem pau? Tem. Tem, lógico Mas que e aí? tem, cara. Mas em relação aos filhos, eu tinha, assim, cara, tinha que estudar, tinha que fazer esporte. E tinha algumas coisas que não tinha negociação. Né? Não, Horário né? pra chegar em casa, sabe? Tá morando em casa, meu. Às vezes eu entro assim em algumas conversas com pais, né? Falo assim, uma vez uma jovem me perguntou assim: como é que eu faço para os meus filhos baterem asa, mas depois voltarem para casa? Eu falei, como assim? Você quer que seus filhos batam asa, mas você quer garantir que eles vão voltar? Como Eu falei assim, assim? não sei, é difícil isso aí. Quantos anos eles têm? 6 anos. Eu falei, nossa, 6 anos. Nossa. Ainda tem muito chão, tem né? muito Porque quando você chão, tem um cara. filho de 6, 7, é diferente de você lógico. ter um marmanjo de 20 do seu lado, É lógico. querendo conquistar o mundo, né? Então é muito. E Se eles quisessem ser atleta, como é que era a tua relação com relação a isso? Assim, tipo, a tá gente, tudo dentro bem? de casa, tanto eu quanto minha esposa, a gente queria que eles fossem atletas competitivos. Queria. E direcionamos para isso. Que legal. Até os 16 anos. Por que isso? Porque quando você pega jovens, um dos melhores ensinamentos que o esporte me trouxe foi aprender a cair e levantar, a ter vitória e aprender com a vitória, ter derrota, aprender com a derrota, saber o valor que é vencer, que é perder. Ensina muito pra vida. E isso é ralar joelho. Porque hoje a gente vai para o mercado de trabalho, a gente tem jovens que chegam lá para trabalhar e você fala assim, tem que dar resultado, e parece que é um palavrão dar resultado. Você fala sobre acelerar e trabalhar, porque a gente vem de uma pegada de colocar as horas e fazer, e tem muita gente que hoje que faz isso. Sim. Mas tem muitos jovens que chegam no mercado de trabalho e tem uma cabeça diferente. É. E eu acho que o esporte, ele traz um pouco disso. Fala, cara, precisa ralar. Você precisa ir embora 10 horas da noite, não é que você vai fazer isso o tempo todo, mas tem momentos dentro do esporte bem, né? que você tem um esforço diferente, tem um sacrifício O diferente. esporte ensina muito. E o esporte tem isso. Então até os 16, e isso acontece muito ali na juventude. Então até os 16 anos, com os dois, era praticamente assim, foi uma obrigatoriedade velada ali, né, de participar de esporte competitivo até os 16. E esporte também afasta da droga, né? Pelo menos Menos, mais um pouco do que a vida normal. E aí, só resumindo o fim da história, os dois nadaram até os... Porque podia ser qualquer esporte, desde que fosse natação. Né?
Aí os dois nadaram até os 16 anos. Muito Aí chegou bom, aos 16, a minha filha falou: ó, não quero mais nadar. O combinado já foi, já foi. né? Ela tentou parar com 15, eu falei: não, mas vamos continuar. Ela continuou mais um ano. Não queria. Se formou em economia, tá super bem, nadar o quê? Como ela chama? Gabriela. A Gabriela era alta também? 1,69 m, Ah, pra mulher é 68. alta, né? Não era tão alta assim, Não? mas é Ah, não, pra pra nossa família. natação você tá falando alta, mas pra vida ela é alta, né? Não, é. Ela é alta. Não é baixo. E o teu filho tá com... Meu filho 2,2 2 e e ele 2. tentou, tentou ir para as Olimpíadas. O ano passado ele foi segundo lugar na seletiva. Já foi campeão brasileiro, já representou o Brasil em ele é Sul-Americano, em Campeonato Mundial. Ele foi muito bem Ele foi colocado. estudar fora? Estudou em Michigan também, Também em ganhou Michigan. bolsa de estudos. Ah, é? Nós três. A Bárbara também, ela estudou um ano em Michigan. A Bárbara é espanhola, né? Ela é espanhola-americana. É. E os três são formados em Michigan. Então tem um laço muito forte com a universidade lá. É, né? É, muito legal. Sem Bacana, é uma puta experiência, né, É uma cara? construção. Mas aí a questão dos filhos, acho que você vai construindo de uma maneira Não organizada. tem manual, né? Todo mundo pergunta, tem um manual Não aí tem. de como educar ou como você casar, ter sucesso? Não tem, cara. É o dia a dia, é respeito, né? Mas você sabe uns ensinamentos que pode ajudar a turma aí? Que tem muita gente que assiste que tem filho pequeno, tem filho que tá no esporte, né? Aham. Primeiro, 3 coisas que eu precisava que meus filhos fizessem no esporte. Porque quando eu falo assim, é obrigatório fazer esporte, talvez, nossa, que exigência, né? É. Mas era obrigado nadar, mas era obrigado também fazer 3 coisas. E bem na escola. Se divertir. Ah, Na tá. escola, Ah, não, você tá falando de esporte. mas a escola, meus filhos Sempre foram bons. É mesmo. tinha que falar pra parar de estudar. Que legal. Então, às vezes, minhas preocupação zero com Que ótimo. Não, eu achei que você fosse falar isso. Não, era mais focado ali Pro esporte. pro esporte, né? Pro esporte e pra vida. Que era se divertir. Era obrigatório a diversão estar inserida, então não precisa ficar Sofrendo. triste, sofrendo. Cara, foi mal, beleza, supera, vamos lá, junto. Segundo, fazer amigos. As conexões, as amizades. E você pega os principais amigos Então, pra ali sempre, de hoje, né, cara, do esporte. estão ali, estão juntos. Verdade. E o terceiro é que eles precisavam caprichar. Fazer direito. Fazer direito. Fazer direito. Vai tá? fazer, Então, vai fazer ó, bem. foi lá, combinou com o treinador, vamos fazer. Não Legal. começa, chega no meio da temporada, não quero mais. Cara, termina a temporada. Vamos organizar e não para no meio, vamos ter consistência e tal. Agora, se tiver muito sofrimento aí, se for uma coisa fora do comum, beleza. Claro. Mas dentro do possível, essa conexão, né? Você imagina, exigir que as pessoas se divirtam, que façam amigos, cara. Então, como é que é isso na prática? Fala, cara, sexta-feira à noite, turma da escola tá todo indo pra balada, tem uns 5, 6 atletas ali, tá todo mundo em casa, pizzada, filme, não sei o quê. No dia seguinte tem treino no Pinheiros, tem... Cara, você tem que criar um ambiente pra isso, tem que ajudar. Você tá falando com um moleque de 10, 12, 13 anos. A gente fez amigos pra vida, né, cara? É. É uma irmandade, né? Um negócio, é um laço... Por isso que eu trago também essas equipes. Você passa muito tempo junto. Né? Você passa muito Na tempo junto. Na escola você passa, mas dentro do esporte você viaja junto, você passa o Sofre junto, perde junto, ganha junto, toma porrada junto, briga junto. Acho que isso gera, né? Mas é isso mesmo, né, cara? O grid de guerra. O grid de guerra, são os rituais que eu falo. Você fala muito disso aí. Eu falo muito disso, cara. Você tem que ter ritual. Você deu o exemplo dos All Blacks, né? Os All Blacks, os Navy Seals, o San Antonio Spurs, o Duke University, o Coach K. Você acabou de falar aí. Perdeu, supera, next play, cara, vamos pra próxima, né? Tem que se divertir ao longo do processo, né? Isso é uma boa mensagem pra vida, né? Você pega... Pra vida. Você pega na sua empresa, pô, não deu certo, e aí? Cara, a gente é pepino solver, eu brinco, né? Pepino solver, né, cara? O CEO de uma empresa. Que é pepino Trabalho o dia inteiro. numa feira, né? Abacaxi, pepino. Pepino né? o dia inteiro, cara. Então, tipo, você tem que saber lidar com o problema, né? Next play, vamos pra próxima, cara. Tem que tomar decisão, né? É muito louco. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, eu sei que a gente tá com o tempo apertado, infelizmente, mas... Mais uns 15, 10 minutos. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, assim, que eu amo esporte, cara. Assim, eu amo mesmo, assim. Tá passando tênis de mesa, tá passando boliche, tá passando curly. Como é que chama aquele curling lá? Curling, que o cara eu tô vendo, cara. Eu gosto. Acho que o esporte sempre me fascinou, né? Obviamente eu tenho os meus preferidos, que é o basquete e tudo, mas eu sou velejador de windsurf também, então eu gosto de velejo, de esportes de vela, que a gente, aliás, é bom pra caramba, né? O Brasil sempre foi muito forte, né? E gosto das artes marciais, mas a natação também sempre me fascinou, porque tem aquela coisa do milissegundo lá que você tem que chegar, centésimo que você tem que chegar, e aí eu falo, porra, por que esse cara conseguiu e esse não? Por que esse cara tava tão bem preparado e ele não chegou, né? Qual que foi a grande diferença? Onde tava? Foi no mindset? Foi no stroke mesmo? Onde que foi? Mas mais do que tudo isso, a minha curiosidade sempre foi na largada, cara.
aquele frio na barriga, na hora que você tá ali no pódio ali, cara. É. Como é que é isso, meu? Quando você Ou tem... você tá tranquilo ali? Não, você não... Você tá... dá um exemplo aqui bem... Você vai entender. Eu tô mais nervoso quando eu tô assistindo o meu filho nadar do que quando eu tô Isso eu lá. não tenho dúvida. Eu também sou Então, assim. o que você faz antes de pular na água, você tem um autocontrole gigantesco. É, Isso é tá treinado. Você preparado. faz isso no seu dia a dia. Então, as pessoas que não têm esse controle, óculos cai, entra água engole água, É isso, cara. Eu fico a mão preocupado. Será que não solta. vai cair o óculos? Será que não vai entrar água? Né? Isso Acontece. o Michael Phelps, em 2008, na prova de 200 metros nado borboleta, entrou água no óculos. Entrou Ele nadou a prova inteira com o óculos cheio de água. e foi e ganhou. Ganhou e bateu o recorde mundial. Mas olha que louco. O treinador dele, Bob Bowman, ele tava treinando em Michigan nessa época de 2004, 2008. Ele contou isso depois na história? Você sabe que Ele tá no livro, ele tem livros, tudo. Ele conta essa história bem notória, essa história. Ele treinava, de vez em quando, o Bob Bowman, que foi o treinador dele, e treinador do Leon Marchand hoje, né, que é um dos melhores... Hoje é o craque da vez, é o Leon Marchand, o francês. Francês, né? Ele falava que quando ele treinava o Michael Phelps, de vez em quando ele apagava a luz da piscina, da estrutura, para ele treinar à noite. Para ele ter a noção de espaço ali do negócio. Treina com o olho cheio d'água. Chegava na competição, amarrava o óculos, ele tinha que cair na piscina sem óculos de natação. Então ele treinava isso. Então alguns elementos, não era uma coisa que você fazia Claro, direto, mas alguns elementos, você, cara, o dia que você tiver algum imprevisto, verdade. só vai. Porque a hora que você tem um imprevisto, se entra água no meu óculos, cara, não tava preparado. Vai atrapalhar. Atrapalhou. Atrapalhou, caiu, pô, não saí bem, você reclama. Agora, numa prova, só que ele tinha lastro, né? Ele era muito, muito melhor do que a grande maioria. Ele poderia nadar até mais rápido, sei lá, um segundo e meio naquela prova, só que ele ficou 1,5 segundos na frente do segundo colocado. Porque ele tava muito à frente. Então, mas o que acontece, eu acho que nas competições, assim como na vida, né? Você já viu um dado dos tenistas, acho que foi do Federer, mas acho que funciona do Federer, foi do Federer. Que ele vai falar que ele errou muito mais, perdeu muito mais pontos do que ganhou, é isso? Não, ele ganhou muito mais pontos do que ele perdeu, mas é 84% de vitória e 52% dos pontos vencidos. Então, isso aí, então assim, os pontos, não, é verdade. Os pontos vencidos, ele tava assim, no limite. 51, eu acho que é 51, 52. Isso aí. Mas que seja, é acima de 50%, bem o limite dos pontos vencidos. Ou seja, o cara tá no tie break. O cara tá uma quebra de serviço. Num ponto que o cara ele joga ficou... 5 horas, né? E ele ganhou... E o Federer, né, cara? Estamos falando do Federer. Aí você pega o Djokovic, o Nadal, acho que e o Alcaraz também, eles vão acabar tendo uma estatística parecida. Mas você tem, por um centésimo de segundo, por alguma coisa muito pequena, 85% de vitória, que transforma você no maior de todos os tempos. Que é o Djokovic. É o Michael Jordan. Você vê ele lá. No Clutch Time lá. No Clutch Time. E assim, no Clutch Time que ele mandou a última, aconteceu com umas 20, 25 vezes. Só que o cara errou 3.000 cestas antes daquilo. Só que na hora que veio, o cara fez a diferença e deu título. Então a preparação, ela te leva para o melhor momento que você vai utilizar. Você lembra? Você usou pochete, né? Do quê? Pochete, você lembra de pochete? Lembro, claro. Eu usava pochete pra caramba também. Então é igual pochete, você tá lá, você abre aquela pochete, vem uma caixa de ferramenta, tem óculos escuros, tem aquela carteira gigante que a gente colocava lá dentro e tal, não sei o quê. Você começa a tirar coisa. Então a hora que você abre a caixa de ferramenta no momento certo, é exatamente onde tá a diferença aí dos grandes craques e das pessoas que acabam ficando até Então, naquele momento, você tá tranquilo no pódio ali? Você tá semi, eu ficava mais nervoso que vocês ali. Mas você tá controlado. É um nervosismo controlado. E aquele tiro que dá, cara, você fala, meu, como eles sabem a hora que você vai, porque ele chama pro... É pódio que chama, né? É o bloco de partida. Box de partida. Até o tiro. Você sabe o tempo que é exatinho ou o cara dá o tiro a hora que ele quiser? Isso é outra coisa que você tem que prestar atenção no juiz. Tem que prestar atenção no juiz? Você tem que prestar atenção no som, mas normalmente os juízes de partida eles têm a mesma cadência. Ou seja, você vai, pá. Só que se você estiver mexendo antes do tiro, você é eliminado. Exato, tem essa linha tênue aí. As suas marcas, pá! E se tem alguém que é mais lento, já aconteceu. Alguém que desce mais lento, o juiz tem que esperar descer.
Como assim descer? Desculpa. Então, a hora que você vai se posicionar. Tá. Então, os seus lugares, aí vem um que vai mais devagar. Entendi. Então, se Quando o você vai cara muito pega... rápido, você tá ali, e tem um que tá demorando, o juiz, ele tem que Aí ele tem que esperar. esperar. Aí o teu tempo foi... Só que, Cara, é bizarro pra mim. normalmente, a cadência ela é muito parecida. Era parecido. É. O nervosismo pode fazer você se mexer no bloco. É. E aí, se você mexe no bloco, você sai antes, E desclassificado. nas tuas provas, que eram as de velocidade, isso, qualquer detalhezinho ali era tchau, né? Com certeza. Ou era vitória ou era Saída derrota. de revezamento, por exemplo, que aí não tem saída no juiz, mas tem a troca, né? Então, tudo que é fundamento é onde está a grande vitória ou derrota dos grandes atletas. Tem a saída, tem uma prova notória do Michael Phelps, que ele estava junto com o Mirolad Kavich, e ele ganha por 1/100 de segundo, e o cara tava meio corpo na frente dele. Você olha pra prova, não é Qual possível. prova era? Sem borboleta em 2008. Ah, Aí o Michael Phelps, ele dá a última abraçada, ele crava a última abraçada e o outro cara desliza. E Então levanta a cabeça. foram duas coisas diferentes que cada um fez. Não, um fez certo. O Quem outro... fez certo? O Michael Phelps. Phelps. O Phelps fez E certo. o outro, ele tava na frente, só que ele deslizou. Então, a hora que você tá deslizando, você diminui a sua velocidade, estica pra bater na parede. Então, você imagina um vindo assim e outro vindo assim. Ah, E o Michael Phelps ganhou por 1/100 de segundo. por 1/100. E cara. você assiste a prova e você fala, não é possível. O cara não deve dormir a noite até hoje, né, Não. coitado? Quase que ele ganhou. Acha que ganhou, sei lá. Meu. Acho Fala, que cara, ganhou. como pode? Você olha a prova e fala, não é possível que isso aconteceu. É. Tava lá. Que outros atletas que você realmente olhava, assim, não precisa ser da natação, que você fala, meu, que cara, que puta exemplo, assim, de disciplina ou de talento ou de técnica Eu que gosto, você sempre admirou? dos grandes craques ali. Michael Schumacher, eu curtia muito, né, as vitórias. O Ayrton Senna, nessa linha pelo pensamento, pelo atitude. pensamento, atitude, conquistas ali, né, pelo que ele representou ali pro nosso país. Gosto muito do Michael Jordan, como eu trouxe aqui, né, o Matt Biondi dentro dessa linha de atletas da natação. Ele foi um cara que interferiu muito na minha carreira, né, como um pensamento. Grandes treinadores, né, que tiveram ao longo da minha carreira. Greg Troy, que foi um grande treinador. Você me perguntou de mentores, né? De mentor, eu queria saber. Greg Troy, o John Urbanchek, o Albertinho aqui no Brasil, que terminei minha carreira. Aqui também foi um... Qual a diferença entre um grande mentor e um bom técnico, assim? O que você aprendeu com esses grandes mentores que você tá Cara, os falando? grandes mentores, eles sabem tirar o máximo de você do jeito deles, conectando com o seu jeito. E esses caras foram Por seus exemplo, técnicos pessoais, não é da equipe de University of Michigan, né? esses foram técnicos de onde eu treinava, De onde você na treinava? Flórida, Tá. por exemplo, e na Universidade de Michigan. E Não aqui no existe Brasil, um no técnico Pinheiro. só pra você, assim? Não, eu nunca treinei sozinho, Tá. separado. Aqui no Brasil, talvez tenha sido o momento que eu tive mais atenção individual com o Albertinho, o Alberto Silva, que foi meu treinador aqui, no meu retorno, né? Tá. Tava no Vasco durante uns anos, então tava treinando no que era o Projeto Aqua antigamente. Depois eu voltei pro Pinheiros e continuei com ele. Mas a mentalidade, o Greg Troy era um cara que ele me apertava do jeito certo. O John Urbanchek, ele tinha uma pegada diferente, ele utilizava mais o time para fazer a construção. Ele era um cara mais calmo, pausado. Então ele era muito bom em alguns momentos, mas quando eu fui para os grandes resultados, o Greg Troy foi um cara que estava dando mais paulada, assim. Eu gostava desse incentivo, desse negócio de mente, desse negócio de pegada ali. Motivação mesmo. E ele fazia assim, um limiar ali do que precisava fazer, né? Passar um pouco mais seria um exagero, Sei. né? E ele me trouxe o máximo ali, né? Quando precisava falar alto e provocar, ele provocava. Quando precisava de qualidade olho no olho, ele fazia. Quando Só precisava com você fazer... ou com todos? Ele fazia com todos, mas assim, comigo eu tive talvez a vantagem em 96 dele construir um programa mais voltado. Tinham 2 ou 3 atletas ali no time dele que tinham chances muito grandes de Olimpíada, de medalha. E eu era um deles. Então o desenho do treino dele Muito foi focado pra direcionado. você. Isso é bom para quem Claro. foi direcionado, e para quem tá na cola talvez não seja o melhor desenho, mas ele teve grandes craques. Um dos caras que tem mais medalhas olímpicas nos Estados Ele Unidos ainda é tá ele. atuante? Não, ele já Parou? se aposentou, mas Aposentou. foi treinador de Caleb Dressel, de quem mais ali? Pô, tem vários atletas que tiveram juntos ali. Então, A gente tem talentos hoje na nossa natação que podem despontar nas próximas
Tem. próximos A anos gente aí? tem o Guilherme Gente bacana. Caribé, que é um craque. É um dos melhores posicionados É. hoje, Guilherme Caribé. O que ele é? Ele é baiano, Não, mas o nada que 50 ele... 100 metros. 50, 100? Ah. 50, 100. Ele nada 50 100. Foi muito bem. Foi duas finais do Mundial agora. Existe uma coisa de genética, né, que a gente sabe que tem, por exemplo, os russos no tênis, o brasileiro no futebol, o americano no basquete e assim por diante. Existe uma certa propensão genética para o nosso natação ser melhor nos 50, 100, essas coisas? Existe alguma coisa assim? Ou é mais uma questão de treinamento mesmo e Pega potencial? a gente de 1,90 m aí, 1,95 m, pega a turma do vôlei e bota pra treinar desde 5, 6 anos de idade, Em aí vez você de vai pôr ver. no vôlei, pôr na natação. Ah, meu, sai do vôlei. Veja essas meninas do vôlei, 1,80 m, Na 1,85 m. natação Meu, vem estariam pra ganhando cá, tudo. meu. Vamos, vem. Sempre teve o basquete, vem pro basquete, não vai pro... Aí começou pro vôlei. Tem que começar a ir pra natação. Não é? Então é uma É questão mais uma questão de biotipo. Então, você tem tem um biotipo, você tem um vôlei. Eu joguei vôlei até os 14 anos. Ah, né? você jogou? Joguei. Lá em Tuverava, mas não assim tão organizado. Mas a altura conta muito no 50, 100? Não, ajuda. Ajuda. Hoje os atletas mais rápidos são 1,90 m, 92, 93. E o Ricardo Prado? Ricardo Prado, 75. Era um fenômeno. Hoje o baixinho tem 1,80 m, 1,85 m. É, existe ainda os caras no Existe. 50 e 100? 1,80 m, 1,85 m. Mas a No maioria, 50 e 100, a maioria é uns ó, cavalos. Bruno Fratos tem 1,85 m, né? Foi medalhista. É. Então, mas assim, um atleta acima de 1,90 m, entre 1,90 m e 2 metros, tem bastante atletas, dependendo da prova. Você vai para as provas mais de fundo, talvez você tenha um pessoal ali, mas não é uma regra, né? Mas assim, você pega em 92, a final olímpica foi uma das finais mais altas, assim, de Olimpíada. Da 100 sua. metros do livro. A sua. Pô, você ter... Popov é o teu tamanho? Popov um pouquinho mais baixo que eu, deve ter 99, 2 metros. Matt Beyond, mesma coisa. Stefan Caron tinha 2,3. O Matt tava nessa final? Tava, pegou quinto colocado. Foi Quinto? colocado. Quinto. Tava do meu lado. E ele é mais velho, né? Mais velho. Então, pra você, é como se você tivesse ganho do seu ídolo, né? Ganhei. É como não? Você ganhou do seu ídolo, né? Que é bizarro, né? 8 anos mais velho. Porra. E naquela época, pô, 27 anos... E ele já era medalhista, obviamente, né? De várias Olimpíadas. 27 anos em 92, ele andava de bengala, praticamente, né? Porque você parava de nadar com 22, 23, Ricardo Prado parou com 23, 22. Que louco, saía né? da faculdade, não tinha grana, não tinha dinheiro no esporte, né? Então... Mas são... Como que o Matt tá hoje? Tá bem, você sabe? Ele... Tá bem. Tá? Tá bem. Acho que tá bem. Tava envolvido com alguma coisa lá. Quando eu fiz a entrevista, ele tava envolvido com uma associação lá, dava aula, ele foi professor de matemática. Tá. Ah, é? Que legal. Morava no Havaí, voltou para os Estados Unidos, aliás, estava no Havaí, voltou para Califórnia. Mas ele deve ser muito respeitado nos Estados Unidos. Ah, né? sim, com certeza. E legal que a conexão que eu fiz com ele foi com o filho dele, Ah, é? que nadou na Califórnia, e meu filho que conectou, que Ah, na que mesma legal. idade. Que legal. Falei, me arruma, fala com o Beyond lá, quero falar com o pai dele. Putz, conectou. Que legal. Foi muito legal. Vale a pena ver essa série Rivais ali. Pra quem gosta de natação especificamente, né? Pô. E assim, eu conversando com os caras que me venceram, né? Com os caras que estavam ali no dia a dia. Tá onde isso? No YouTube? Tá no meu YouTube. Ah, eu vou. Tem um playlist lá que deve Ah, não sei se tá ver. muito difícil de achar, mas coloca Rivais. Mas você conversando com eles num podcast? Como se fosse assim. Ah, não, assim, batendo um papo, só alguém que filmou. online, né? Foi durante a pandemia que eu fiz. Ah, foi durante a pandemia. Durante tipo a uma pandemia. live, assim. Tipo uma live. Ah, que legal. Eu vou sei ver. lá qual que foi a ferramenta. Quero ver, deve ser bacana. Toda aquela coisa de pandemia. Tu sabe quando Sei. escritório, aquele home office que não existia, aquele cabelo sem cortar. Gustavão, pra gente terminar, que eu sei que você tem teu tempo, primeiro eu agradecer, obviamente, Obrigado a sua presença. E né, a gente fala muito de camaleões aqui, né? Então essa coisa do... Eu acho bacana esse conceito, porque de fato a gente precisa se adaptar. Sim. Porque tem muita coisa acontecendo, né? O Candreva, que veio aqui, é futurista, ele fala muito sobre... Obviamente a gente encaixou em outros assuntos, mas ele é um cara que fala muito sobre essas tecnologias que estão vindo, né? Estão surgindo, e a gente falou muito sobre essa questão de hoje a gente é analfabeto, né? Como se fôssemos, né? Porque a gente não sabe programar, a gente não sabe muita coisa ainda sobre IA e etc. A gente tem que se adaptar. Que dica que você deixa, né, para novos atletas ou essa galera que está entrando no mercado de trabalho, que é uma geração que não é tão fácil? Eu não gosto de julgar gerações, até porque eu acho que cada uma geração tem suas qualidades, seus defeitos. A nossa também tem e todas têm. Mas que dicas que você deixa para as pessoas se adaptarem melhor, né? Entender o que está acontecendo no mundo, fazer curso, vai estudar outra coisa, sei lá. Eu acho que é legal, né? Um atleta olímpico, 4 medalhas olímpicas, 35 recordes você bateu, é isso? Ou mais?
Não, bati 4 recordes mundiais, 35 medalhas internacionais. Tem uma, Ah, não, 35 bastante. totais de medalhas, De medalhas competições internacionais. internacionais. Tá bom. Acho que a dica para os jovens, quando você fala dica para os jovens, né, você fala, cara, Tamo velho. como Mas velho. nós Eu, estamos. eu acho que assim, uma das coisas principais que o esporte ensina, a gente precisa ser protagonista da nossa vida. Né? Tomar iniciativa, fazer as coisas acontecerem. Utilize o seu redor para potencializar aquilo que você vai fazer. Não espere o seu redor para fazer uma coisa que você deseja e que você está esperando que alguma coisa aconteça. Então Disciplina. a flecha está em você e para onde você quer ir. Legal. Né? Acho que essa é uma primeira coisa. Segunda, eu acho que tem a ver com. A Andreva falou um pouco aqui de desconforto, né? Ele gosta do desconforto. Eu gosto muito do clichê, fuja da zona de conforto. Eu É. gosto desse clichê porque ele realmente ele faz com que você evolua. Os Navy Né? SEALs falam, fique confortável no desconforto. Porque o que acontece, meu? Quando você vê um concorrente chegando, você dá aquela mexida. Quando você tá querendo alguma coisa, né? A gente tá muito. A nossa Acomodado. mente, ela nos leva para o conforto. Porque a gente quer segurança, a gente quer alimento, a É gente isso. É tudo de bom. quer procriar, a gente quer tranquilo. Quando você precisa fazer alguma coisa, cara, a comida tá escassa. E aí eu tô louco para ver todo o podcast que você gravou com o Candreva aqui, né? Ele falou de abundância e a gente tá entrando numa outra área. É. Então, quando tá tudo muito fácil, cara, tá todo mundo É isso bem. mesmo. Agora, pô, tá faltando alimento. Como é que você vai prover para sua família? É Exato. ali que você busca, né? Então, a audácia, a ousadia, o pensar diferente, ele precisa acontecer, né? Para todos, não só para jovens, mas para os adultos. E o terceiro ponto, né? Então, falando de proatividade, ousadia e, e o terceiro ponto seria a perseverança, cara, a persistência. Persistência. Eu acho que a turma, as pessoas, eu vejo muitos jovens parando cedo demais. Destino rápido. Achando assim que talvez o tempo está demorando demais para conquistar aquilo que quer e fica 2, 3 meses num lugar ou faz uma coisa durante 6 meses e acha que já fez durante muito tempo e que já é PhD naquilo. Não é, É isso mesmo. né? Você tem que dar umas 3, 4 voltas no quarteirão. É. Para dar umas enxadadas e achar umas minhocas, você precisa de um terreno fértil. Não é qualquer lugar que você vai bater ali a É isso mesmo. enxada que vai acontecer. Ótimas E dicas. aí você precisa procurar o lugar certo, fazer o trabalho, ler livro, se desenvolver, fazer os cursos, que é isso que você tá trazendo aqui, assistir bons podcasts Isso, que boa. vão trazer boas informações. Então, onde você está se dedicando, tempo é onde está o teu futuro sucesso ali, né? Muito legal. E queria terminar com uma frase de um cara que eu gosto muito, que chama Jim Rohn. Jim Quem Rohn, é? Jim Rohn, ele foi mentor de Tony Robbins, entre outros. Ah, Era um tá. mentor de negócios, tem uma lista de livros aí muito extensa, trabalhou muito no mundo corporativo Não é nos aquele Estados Trillion Unidos. Dollar Coach, é esse não, né? Que foi Não, coach dos não, caras não, não, da não, não, não. Google. Não, Não, não é tá. esse. Ele é mais antigo do que esses caras. Ele é Tá, bem das antigas. tá. O Tony Robbins deve ter uns 60 e poucos, ele foi mentor desse Ah, cara, legal. então ele é um. Então quero ver qual que é a frase que você vai terminar o nosso E podcast. não é nenhuma frase, é um contexto, No né? contexto, fala. E o contexto era o seguinte: veio o Jim Rohn, ele tava falando com o mentor dele, tá? Então, assim, fora. Tá. Imagina o Tony Robbins, Jim Rohn, mentor do Tony Robbins, e E o o mentor mentor do do cara. Jim Rohn, que eu nem sei quem é. Tá. E esse Jim Rohn, ele tinha 21, 22 anos de idade, aí ele chegou pra esse mentor e ele tava quebrado, o Jim Rohn, não tinha um Um puto no puto. bolso. É. Aí ele vira pro mentor e fala, cara, precisa de dinheiro, fala não sei o quê, papapá, e né, tava fazendo um curso, uma mentoria com esse cara. Aí esse mentor do Jim Rohn virou pra ele e falou o seguinte, faz o seguinte, me mostra, e tem a ver com disciplina, tem a ver com foco, tem a ver com dedicação e tem a ver com estudo, né? Me mostra a sua agenda da semana que vem, que eu te falo quanto que você tem na sua conta do banco. Sério. Olha só que interessante. lição de vida. Ele falou, beleza, tá quebrado, né? Ele tava reclamando de uma série de coisas, eu tinha falado que tá quebrado. Aí ele falou assim, me mostra o que você vai fazer a semana que vem, Tem que estar marcando que eu café te com falo alguém. quanto que você tem na tua conta do banco. Cara, não tem nada na agenda na semana que vem, não tem nada na outra semana. Um mês ele não sabe o que vai fazer, ele não tem um objetivo, ele não sabe pra onde que ele tá indo e tá reclamando que não tem dinheiro. É, ótimo. Aí ele Boa falou assim, dica. cara, aquilo mudou minha vida. Então o cara com 22 anos de idade, que é a idade, assim, fala pros jovens, quantos anos tem os jovens hoje? É isso mesmo. 22, 24, É, 25, 30, é, né? é, Mas até 35 o cara é jovem, né, é, comparado com a gente. é. Mas a hora que você olha pro que você tá fazendo ou o que você vai fazer, é o que tem relação total com aquele sucesso, com aquele objetivo que você quer Perfeito. conquistar. Excelente. Adorei Aí vai. a dica. Bro, obrigado, cara. Cara, Uma honra mesmo prazer, ter Paulo. você aqui no Camaleões. Muito bom. Show de bola. Deu um Obrigado. super papo, obrigado aí pelo convite. Valeu.